Então, boa noite a todos novamente, né, aos presentes e aqueles que vão ver essa gravação. Nós falamos na primeira aula, né, eu classifiquei os contratos, falei sobre diversos tipos de contrato, né, forma de execução, forma de contrato unilateral, bilateral, solene, não solene, contrato paritário, contrato de adesão. Falei de diversos tipos de contrato, dei um exemplo de cada contrato, né? E na sequência, na aula de ontem, falamos dos efeitos destes contratos que eu falei na primeira aula. Aula de terça, eu falei de contratos, né? E na aula de quarta, eu falei dos efeitos destes contratos da aula de terça, os efeitos. E hoje, na sequência, eu continuaria falando de efeitos de contrato, continuaria falando de efeitos relativos do contrato, mas eu vou deixar os efeitos relativos do contrato para a aula de amanhã, tá? Vou deixar os efeitos relativos para a aula de amanhã. É importante os efeitos relativos, né? Porque os efeitos relativos, eles são, na verdade, né, os efeitos que envolvem terceiras pessoas, né? Posso até falar rapidamente aqui de efeitos relativos, e o tema da aula de hoje, o tema que eu quero abordar na aula de hoje é vícios contratuais, que geram rescisão, que gera diminuição no preço, que gera um abatimento ou até a rescisão contratual e talvez também um dano por conta desse vício, por conta desse defeito. Então, olha só, do ponto de vista do efeito do contrato quanto à sua relatividade, né, que eu falei que eu não ia falar, mas vou falar, então vamos lá. Do ponto de vista do efeito do contrato quanto à sua relatividade, né, o contrato em regra, ele só obriga duas pessoas, né, num contrato bilateral, né, ou um lado, o outro lado. Se for multilateral, várias pessoas de um lado, uma pessoa do lado, depende. Mas em regra, o contrato somente vincula, o vínculo jurídico, contratual, obrigacional, ele somente vincula as partes que estão no contrato, as partes que estão contratando, as partes que estão adstritas ao contrato, qualificadas no contrato. Então o contrato ele somente vincula estas partes. Ponto? Tranquilo? Compreendido? Isso regra geral. Regra geral é isso. Boa noite, Guilherme. Regra geral, o contrato só vincula estas partes, né? Mas o que acontece? Nem sempre somente as partes envolvidas no contrato, né, sofrem os efeitos do contrato. Então, os efeitos vinculantes do contrato estão adstritos, restritos às partes que estão, né, presentes no contrato. Mas, muitas vezes, e não poucas vezes, existem outras pessoas ao redor destas pessoas vinculadas que podem sofrer o efeito do contrato, né? E a estas pessoas, a estas terceiras pessoas, né, é que eu me refiro agora no efeito relativo do contrato, tá? O efeito obrigatório obriga somente as partes envolvidas. O efeito relativo obriga terceiros envolvidos. Vamos lá? Primeiro exemplo de efeito relativo do contrato, obrigando terceiras pessoas não envolvidas no contrato, mas que se envolvem no contrato, em razão dessas primeiras pessoas vinculadas terem efeitos este objeto no terceiro. Exemplo, quando morre o contratante, ou A ou B, ou de um lado ou de outro, um vem a óbito. Este que veio a óbito, ele tinha uma obrigação, letra B tinha obrigação com letra A, Caio tinha obrigação com Tício. Caio veio a óbito, deixou herdeiros que vão herdar o quê? O seu patrimônio. Caio devia para Tício, Caio tem que pagar Tício, mas Caio morreu e deixou o patrimônio de Caio, que vai para os herdeiros, será inventariado, pagará-se os impostos, recolherá-se as taxas, todas as obrigações devidas decorrentes desse patrimônio, né? Será vendido esse patrimônio e com a renda arrecadada desse patrimônio, Caio quitará a dívida com Tício. Caio faleceu, quem quitará? Os herdeiros
terceiros dentro do contrato. Efeito relativo do contrato: terceiros que não estão no contrato, agora por conta da herança de herdarem os bens do falecido, agora eles entram para quitar a dívida com o credor, né? Os herdeiros de Caio vão quitar a dívida de Caio para Contício através da herança do inventário, né? Eles herdam os bens, eles vendem os bens e com o saldo da venda eles quitam, né, o débito. Então isso tem um efeito relativo do contrato, e esse efeito relativo do contrato é um efeito que não vincula as partes, mas são efeitos que atingem terceiros que não estão dentro do vínculo obrigacional jurídico contratual. Esse vínculo jurídico obrigacional contratual, ele vincula as partes, não vincula terceiros, eles vinculam as partes. Agora, fora desse vínculo jurídico obrigacional contratual, fora daí, terceiros podem ser afetados, e uma das questões, uma das formas de efeito contratual relativo, o nome é efeito contratual relativo, porque os efeitos jurídicos do contrato nós tratamos na aula de ontem, né? Primeiro efeito, primeira questão da aula de ontem, né? O contrato cria obrigações, uma força obrigatória, o contrato é fonte de obrigações. Primeira questão, cada contratante fica ligado ao contrato, né? E pode dar execução em percas e danos, da aula de ontem. Segundo, né? É lei entre as partes. Terceiro, irretratável e inalterável. E quarto, o juiz é adstrito, o juiz deve cumprir o contrato como se fosse lei. Falamos tudo na aula de ontem. Agora, da aula de hoje, no efeito do contrato relativo, que nós acabamos de falar, nesse efeito relativo, olha só, não tem nada a ver com as partes contratantes, como nós falamos na aula de ontem, né? Hoje, no efeito relativo do contrato, são pessoas que estão fora desse vínculo jurídico obrigacional contratual, que sofrem os efeitos desse vínculo jurídico obrigacional contratual, né? Caio faleceu, deixando bens a inventariar. Este inventário será utilizado para saldar o débito com Contício. E aí quem que vai saldar? Os herdeiros. Quem são os herdeiros? Terceiros. Efeito relativo do contrato é o que nós acabamos de falar. Então o contrato em regra somente obriga as partes contraentes, somente em regra, não alcançando terceiros. Porém, não é? Numa obrigação com efeito relativo, relativamente a terceiros, eu digo que, né, poderá sim vir a atingir terceiros, né, nessa questão aí de forma relativa, um alcance subjetivo do ponto de vista contratual, pegando terceiros por conta dos efeitos, e vai depender da circunstância. E no caso, aí o primeiro exemplo, o exemplo mais interessante, o exemplo mais fácil de compreender é nessas questões de sucessão. Tranquilo, pessoal? Então, é passível de transmissão ativa, né, e passiva aos sucessores a título universal e particular das partes. Então, esses efeitos ultrapassam as partes que estão vinculadas no contrato. Esses efeitos, eles saem do contrato e atingem terceiros, né, que estão em volta dos contratantes, vinculados, porque agora surge um novo contrato. Qual é o novo contrato que surge aí? O contrato onde os herdeiros vão herdar os bens do morto, herdar os bens do falecido, não é, que deixa de ser pessoa e passa a ser coisa. O de cujos, portanto, ou a coisa, né, é o inventariado, né, e que deixa um espólio, e este espólio atinge terceiros, que atinge o primeiro contratante. Portanto, estes terceiros, neste efeito relativo do contrato, é que passam a sofrer esses efeitos, tendo que arcar com a dívida
dos contratantes, né? Naquele vínculo jurídico contratual obrigacional. Então, dentro desse vínculo jurídico contratual obrigacional é que surge o efeito contra terceiros em decorrência aí da transmissão ativa dos bens do contratante, do primeiro contratante no contrato bilateral. Tranquilo? Essa aí é a questão do efeito do contrato quanto à sua relatividade. Anotem, efeito do contrato quanto à sua relatividade, o alcance do ponto de vista subjetivo, negocial, ele só existe quando alcança terceiros em decorrência, né, por exemplo, de um inventário. Por exemplo, de um inventário. A regra é que não alcança terceiros. Boa noite, Thiago. A regra é que não alcança terceiros, tá? Não alcançando terceiros, essa é a regra. Então, olha só, continuando a nossa questão. Então, falamos de efeito relativo do contrato, né? Dei o exemplo aí do inventário, né? E a questão aí da transmissão ativa, e aí os inventariantes, né? Os herdeiros passam a ter direitos, né? Dentro do inventário, portanto, com relação a isso, eles sofrem efeitos relativos do contrato. Porque efeitos jurídicos decorrentes da obrigatoriedade do contrato, efeitos diretos somente as partes envolvidas. Fora isso, não envolve outras partes, exceto exceção, né? No caso de uma sucessão, por exemplo, porque as partes que sucedem o morto vão praticamente entrar no lugar do morto, né? Nesse sentido, há um efeito relativo, trazendo pessoas que a princípio não eram do contrato para o contrato, para saldar o contrato como herdeiros do principal pagador, e é nesse sentido que o efeito é relativo. O contrato também, ele é relativo em relação ao objeto. Às vezes ele é relativo em relação ao objeto, né? Nas obrigações de dar, de fazer ou de não fazer. Dar, fazer ou não fazer, né? Então, o que acontece? Muitas vezes isso decorre do contrato comutativo. Por isso que eu falo que é muito importante a primeira aula. E por isso que a primeira aula, ela veio como uma revisão e ao mesmo tempo ela vem e clareia, né? Ela traz conceitos para as aulas subsequentes. Então, quando eu falo, por exemplo, de um contrato, né, na obrigação de fornecer milho, eu estou falando de um contrato comutativo, né? Porque tanto faz o milho que vai vir para as minhas mãos, né? Se eu tenho direito a 100 sacas de milho, 2.000 sacas de milho, 3.000 sacas de milho, 50.000 sacas de milho, né? Eu estou falando de milho. Eu não estou falando do milho com 1 centímetro, com meio, com 3 miligramas, com 2, milho branco, milho amarelo, milho azul, não. Estou falando de milho, porque este contrato ele é comutativo, né? Ele tem uma característica de comutatividade, ele tem uma característica de equivalência no produto, são produtos equivalentes, não tem como, vocês compreendem isso? Não é como eu comprar uma bicicleta azul. A bicicleta azul é uma bicicleta azul, da marca tal, do tamanho tal, do aro tal. Não, ela vai vir o que eu comprar. Contrato de compra e venda de algo específico, ponto final. No comutativo não, há uma equivalência. Quando eu falo de equivalência, a eficácia do contrato, ela é relativa ao objeto em decorrência da equivalência, na obrigação de dar, fazer ou não fazer, na obrigação de dar, né, as 20.000 sacas de milho, na comutatividade prevalece a equivalência. Aí eu não posso reclamar porque um saco de milho veio o milho todo branco, enquanto que todos os outros vieram amarelos. Que diferença isso faz no meu negócio? Nenhuma. Mas é porque o milho que eu vendo
é para pipoca, é para não sei o que, é para canjica. Milho é milho, tem diversas aplicações, e se eu diluir um saco de milho branco em milhões, fica até aí redundante, né? Milhões de milho no milho. Repete, por favor, repita. Qual parte? Né? Qual parte que é para repetir? Então, olha só, pessoal. Então, essa questão da comutatividade na obrigação de dar, né? Ela acaba fazendo a questão ficar irrelevante do ponto de vista do efeito do contrato relativo. Ponto. Efeitos relativos. Efeito direto do contrato só envolve as partes. Efeito relativo do contrato envolve terceiros, e o exemplo é sucessão contratual. Um dos exemplos, sucessão contratual. Tranquilo, pessoal? Nos efeitos relativos contratuais, os efeitos do contrato ultrapassam as partes envolvidas. E esse é o cerne da questão. Qual é a regra? Só as partes. Quando eu falo de efeito relativo, aí foge das partes, aí envolve terceiros. Eu tenho uma empresa de ônibus, né? E esse ônibus sofre um acidente. Quais são as partes envolvidas? O consumidor e o empresário. O consumidor que compra passagem, que entra no ônibus, né? Então essas partes estão envolvidas em um contrato que obrigam juridicamente, cria um vínculo jurídico obrigacional entre as partes. Qual é a obrigação aí? De levar, transportar. A empresa transporta o passageiro. Essa é a obrigação. E a obrigação do passageiro? Pagar por esse transporte. Aí eu tenho um terceiro envolvido, uma seguradora. Essa seguradora, de certa forma, não é um terceiro. De certa forma, é um contrato. De certa forma, não é um contrato acessório do principal. O principal é transportar e o contrato acessório é o seguro. Caso ocorra um sinistro, eu aciono o contrato acessório. Ponto. Tranquilo, né? Tá tudo certo até aí? É igual na locação e fiança. Locação principal, fiança acessório, né? Transporte principal, seguro, contrato acessório. Mas aí surge o sinistro, surge o acidente. Eu aciono o contrato acessório para cobrir esse dano, cobrir as despesas, etc. Então, cobre os danos, cobre as despesas. Só que não cobre morte, por exemplo. E aí ocorre o sinistro morte, por exemplo, né? Um dos passageiros vem a óbito, por exemplo, e aí não há essa questão prevista, e aí os parentes do morto, que era pessoa e agora é coisa, acionam a empresa dizendo que o seguro não cobre o óbito. É um efeito relativo. São terceiros entrando no primeiro contrato, ou no segundo, ou no primeiro e no segundo, ou no principal e no acessório, pleiteando algo, né? Como, por exemplo, um ressarcimento de danos decorrente do óbito, né? Daquele contratante, tanto no primeiro quanto no segundo contrato, tanto no contrato principal quanto no contrato acessório. Esse terceiro vem reclamar efeitos relativos dos contratos, efeito relativo do contrato, quando ele ultrapassa as partes. Então, o princípio da relatividade, ele abre exceções, tá, para que terceiros que não estipularam o contrato agora entrem no contrato. Vou repetir. O princípio da relatividade dos efeitos do contrato, ele abre exceções para que as partes que não estão no contrato, nem no principal nem no acessório, possam intervir no contrato. É isso, porque a regra não é essa. A regra é que ninguém intervém no contrato. Mas pelo princípio da relatividade dos efeitos do contrato, abre-se essa exceção, né? E aí essas partes intervêm no contrato para a obrigação de dar, fazer ou de não fazer, né? Dentro do contrato. E ponto final para esta questão.
Beatriz, Thiago, Lauro, Guilherme, alguma dúvida sobre estas questões, né, que nós acabamos de discutir aqui? O tema é efeito do contrato quanto sua relatividade. É uma continuação do tema de ontem, né? Eu não ia passar agora, mas eu resolvi passar e esgotar esse assunto para a gente entrar em vício redibitório e evicção. Quando que eu tenho um vício redibitório? Quando que eu tenho uma execução, uma evicção, né? Quando que eu tenho isso? Quando? E aí, doutores? Quais são os efeitos do contrato em relação aos contraentes, né? Aos contraentes, em relação a essas questões de vício, de defeito? O que é o vício? O que é defeito? Como é que funciona isso, né? Olha só, existem outras questões aí em relação a terceiros, tá, no contrato, mas eu vou deixar para mexer com isso amanhã, por conta de que, né, por enquanto eu quero passar pros vícios. É bem importante trabalhar a questão dos vícios. Então, olha só. Então vamos lá. Conceitos e fundamentos jurídicos relacionados aos vícios redibitórios. Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o fundamento para ressarcimento de vícios, né, ressarcimento de defeitos dos bens adquiridos, o primeiro ponto é que está previsto no 441 do Código Civil. Quem quiser dar uma conferida, 481 do Código Civil. Existem outros fundamentos, mas o principal é esse daí, tá? Existe o fundamento do artigo 5º, inciso 9º, do artigo 186 do Código Civil e do 927 do Código Civil. Mas como a nossa matéria não é ressarcimento de danos, a nossa matéria é contratos, então 441 do Código Civil, que é o que fala dos contratos. Eu não vou abrir o código aqui não, porque o meu código ele é muito grande. Vou até dar uma olhada aqui, vai. Tá aqui meu código, ele é imenso, né? 441 do Código Civil. Vamos lá. 441, 304. Até fácil. Praticamente na mão aqui. 427, 430, 441. 441 do Código Civil, dos vícios redibitórios. Eu vou ler aqui. A coisa recebida em virtude do contrato, comutativo, a coisa recebida em virtude de contrato, por isso que eu falo da primeira aula, né, que é importante e ninguém pode perder, por conta disso aqui, né, porque o conhecimento é cumulativo. Então, a coisa recebida em virtude do contrato comutativo, o que é o contrato comutativo? Já falamos, né, são bens que são adquiridos por equivalência, grãos, milho, carne, né, tudo é adquirido por equivalência, né? Eu estou comprando o boi branco Nelore, que tem nome de Francisco, que tem nome de João, da patinha tal, não tem essas características, não tem essa especificidade, né? A comutatividade, ela me traz uma equivalência. Se eu estou adquirindo carne, tanto faz qual é o boi que vai vir. É óbvio que dentro dessa comutatividade eu posso sim escolher uma raça, né? Um determinado tipo de gado, né? Mas mais do que isso não é assim que a coisa funciona, né? Tranquilo? Então pelo artigo 441, que trata da seção dos vícios redibitórios, que é o que nós vamos falar agora, a partir de agora, falamos de efeitos do contrato relativo envolvendo terceiros. Agora vamos lá, vícios redibitórios. A coisa recebida em virtude do contrato comutativo, né, pode ser enjeitada por vícios, pode ser rejeitada por vícios. Eu falei da ação que eu trabalhei, né? Trabalhei em várias, né? Dentro do agronegócio do Mato Grosso do Sul lá,
já falei, eu citei um caso, né? Eu citei um caso, mas eu tive vários casos lá. É muito comum esse tipo de ação aqui. A coisa recebida em virtude do contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios. Aí o pessoal alega que comprou um milho com defeito. Aí eu falo, então devolve o meu milho. Tá com defeito? Me devolve tudo, já que você não... Porque é o seguinte, ou você fica com o milho com defeito, ou você promove uma ação quanti-minoris para reduzir o valor, mas você vai ter que provar que tem defeito, né? Ou a gente pode fazer uma renegociação, podemos fazer um acordo, ou você me devolve todo o meu milho. Você não está me pagando mesmo? Me devolve. Aí a pessoa não devolve, porque na verdade não é verdade, porque na verdade é mentira, né? Mas olha só, a ação, né, no contrato comutativo pode ser enjeitada, a ação não, o contrato pode ser enjeitado por vícios ou defeitos ocultos, que tornem imprópria ao uso a que é destinado, ou lhe diminua o valor. Então, se a pessoa alega, fala, não, eu comprei o seu milho, mas o seu milho está podre, o seu milho está molhado, o seu milho está estragado, o seu milho está com caruncho, o seu milho parte dele está com doença, mas isso tem que ser provado por laudo, tem que ser provado logo na aquisição, né? Logo na descarga, quando descarregado no silo eu detecto o problema e aí eu emito laudos, e não é qualquer laudo, e eu não aceito laudo particular. Eu lembro que tinha todas essas brigas dentro do agronegócio, a gente brigava, e eu brigava muito. Uma vez eu desci dentro de um silo, eu fui pisar no silo, né? E eu pensei que era a primeira vez que eu entrei no silo, né? E eu achei que era chegar aí, né? E eu com terno, camisa branca, igual estou aqui, terno preto. Ah, rapaz, mas eu fui inventar de andar no milho. Primeiro passo que eu dei, eu fui lá embaixo. Eu saí todo branco, amarelo, cheio de milho no cabelo, no ouvido, entrou milho para tudo quanto é lugar, né? Aí saí e fui sentar na mesa para negociar com o pessoal desse jeito, né? Porque eu entrei, eu achei que tinha... Você ficava em pé na montanha de milho. Para quê? Né? É igual desenho animado, a areia movediça, né? Eu pisei, fui lá embaixo. Aí nessa, para tirar, foi um Deus nos acuda também, mas eu saí. Aí o que acontece? Estas questões, né? Essas questões trazem, né? Discussões jurídicas. Tá aí, 441 Código Civil, trazem discussões jurídicas, né? E o conceito é o seguinte, vamos lá. A coisa recebida em virtude do contrato comutativo, pode ser enjeitada por vício ou defeitos ocultos, né? Já explicamos. O que é vício? Vício é defeito. E que defeito é esse? Defeito oculto. Se o vício ele é aparente, não dá ação de redibitória. Eu compro a coisa com defeito, eu sei que tem defeito, eu vejo o defeito e compro. Dá ressarcimento? Não. Dá distrato? Não. Por que não? Porque eu sei o que eu estou comprando. O vício redibitório é quando eu não sei o que eu estou comprando. Para mim não tem defeito, para mim não tem problema. O contrato é comutativo e vai vir milho. Eu não sei qual milho que vai vir, mas o milho que vai vir será bom. Então o contrato é comutativo, ele é oneroso, ele é solene, ele é bilateral, né? Ele é até paritário. Eu sento e discuto os valores. É até paritário. Ele não é por adesão, ele é até paritário. Mas quando chega para mim, os caminhões de milho começam a descarregar no meu silo, eu verifico que tem algum problema. Aí eu vejo, né, um cheiro estranho, uma coisa esquisita, um milho diferenciado. E aí o que acontece? Acontece que, né, as falhas ou defeitos ocultos existentes na coisa alienada, né, objeto do contrato comutativo, ou doação, ou oneroso, ou qualquer outro tipo de contrato, né, que é imprópria para o uso, né, o objeto é impróprio para o uso, esse objeto impróprio para o uso, ele será objeto de ação de vício redibitório. Há um vício e esse vício tem que ser sanado, tem que ser resolvido,
tem que ser solucionado. Então, a partir do momento que é conhecido o dano, não é? O dano, eu tenho que, dentro das condições da ação, aqui vocês já sabem o que é condição da ação, né? Possibilidade, legitimidade, interesse de agir, né? Interesse de agir. Como parte legítima dentro do contrato, sendo ele um negócio, um vínculo, sendo ele um negócio obrigacional contratual, um vínculo jurídico obrigacional contratual, né? Ou seja, duas partes envolvidas dentro do contrato, nestes termos, dessa forma. Tranquilo, aqui está normal. Aqui é quinto semestre, aqui a aula está normal desde o início, sem nenhuma falha. Depois que colocou o cabo aqui, melhorou 100%, nunca mais deu problema não. Tranquilo. Então, voltando aqui, só perguntando se está tudo ok. Está tudo ok, né? Então, dentro do... Está tudo ok, pessoal? Tranquilo? Tiago, Paulo Henrique, Lauro, Guilherme, Beatriz, tudo tranquilo? Pessoal, a aula começou 8h05. De 8h05 até agora, não deu problema aqui para ninguém, né? Se deu problema para vocês aí, quiserem falar aqui, se quiser que volte a algum ponto, eu volto. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Né? Falamos na primeira parte da aula sobre efeitos relativos do contrato, que é uma continuação da aula de ontem, de efeitos diretos das partes contratantes, né? Então, efeitos diretos do contrato, efeitos relativos, e estamos agora tratando dos vícios redibitórios do artigo 441 do Código Civil, dizendo que a coisa recebida em virtude do contrato comutativo, ela deve vir própria para o uso. Se vier inadequada para o uso, não é? No primeiro momento, numa ação, eu verifico a legitimidade das partes contratantes, né? Um contrato bilateral. O interesse de agir, eu requeiro a troca, eu requeiro o ressarcimento da reparação do dano, eu requeiro a substituição de parte, por exemplo, do milho que está com problema, ou de todo o milho, ou uma solução, não é? Agora, se o milho é aproveitável, mas o valor diminuiu, então eu requeiro uma diminuição do valor do milho numa ação quanti minoris, né? Que diminui o valor do negócio principal. Então eu faço uma ação para diminuição, para abatimento do preço, ação quanti minoris. Eu trabalhei muito com isso. Eu não entendo por que o pessoal entrava, né? Eu até entendo, né? Era para não pagar mesmo, para dar o cano na gente, para dar o calote na gente, mas nós vendíamos muito milho, né? A empresa vendia muito milho, na verdade eu não vendia nada, né? Eu sempre fui advogado, a empresa vendia muito milho, a empresa fazia muito negócio de milho, de soja, de carne e outros negócios a mais, e aí vinham os espertos dizendo que estava com defeito, que estava com problema e tentava não pagar, dando balão na gente. Aí a gente rebatia, né, falando, não, vamos negociar, vamos conversar, legitimidade, interesse das partes, possibilidade de agir. Quando a coisa não andava, a pessoa inventava algum problema lá para não pagar, chegando, por exemplo, a alguns casos da pessoa entrar com falência. E aí, pessoal, quando fala em empresa, não é falência, recuperação judicial. Quando a pessoa entra com ação de recuperação judicial, paralisa tudo para não nos pagar, Só que aí 2 fizeram isso com a gente e se deram mal. 3, na verdade, fizeram isso com a gente e se deram mal. Porque quando eles entraram com recuperação judicial e eu já estava cobrando o dinheiro, eles entraram e deram risada. Ah, não vão pagar mais porque agora a gente está em recuperação judicial. Eu falei, não precisa pagar, eu não quero mais o dinheiro, eu quero meu milho de volta. Mas eu já tinha pedido, porque a primeira coisa que eu pedi era isso, era o produto de volta, né? Aí a pessoa ficava sem ação. Não, mas a gente precisa para poder tocar a empresa. Eu falei, não, mas você está dizendo que não presta, que não vai pagar e que inclusive está em recuperação judicial, vocês não vão nem trabalhar, me devolve que é meu. E aí saía negócio e aí nós recebemos de todo mundo que nós cobramos. Bom, vício redibitório são falhas, defeitos ocultos existentes na coisa alienada, na coisa entregue.
né? O objeto de contrato comutativo ou doação oneroso, eles trazem uma coisa imprópria ao uso, né? Ou é impróprio ao uso, ou tem defeitos que diminuem muito o valor. Então, no caso do milho, que eu estou falando tanto aqui, né? Normalmente a acusação, o levante, o argumento era de que o milho era impróprio ao consumo. Esse milho aqui eu comprei porque eu ia derreter ele, eu ia fazer uma farinha, eu ia fazer algo nesse sentido, mas agora não serve mais, vai servir só para ração. Diminuiu o valor. Aí eu falo, devolve. Você não quer? Me devolve. Não, mas o operacional vai ficar muito caro. Eu falei, não tem problema. Eu tenho 200 caminhão, vou mandar aí, vou tirar tudo aí. Era assim que a gente fazia. E a gente tinha, né? Porque a empresa que eu trabalhava não era só de compra e venda de grãos. A gente fazia alocação de caminhões também, né? O pessoal fazia alocação de caminhões. Eu era só advogado, como eu sempre falei, né? Aí o que acontece? Nessa situação a gente tinha caminhão também, sobrando. Aí eu falava, tem 200 caminhões disponíveis? Tem. Então vamos tirar tudo que é nosso lá, não tem problema nenhum. E o pessoal ficava louco e falava, não, vamos negociar. Eu falei, vamos negociar. Esse que é o bom, vamos negociar. Mas você entrar na justiça, alegar um defeito, né? E não tem defeito, aí não. Mas agora já houve problemas, já houve defeitos? Também já houve, né? Vendemos o produto estava com defeito. Aí quando está com defeito, pessoal, aí não tem jeito, né? Aí dá ressarcimento do contrato, e pode gerar danos. Eis o problema, pode gerar danos. Porque é aquele que comprou, que recebeu o produto estragado, e fala assim, poxa, eu fiz uma venda para fulano, ciclano, beltrano, que não me pagou e ainda está alegando um prejuízo contra mim, que eu vou repassar esse prejuízo para você. Vocês perceberam? Aí a gente automaticamente saía cobrindo todo mundo, chamava todo mundo para o negócio e falava, não, peraí, qual foi o seu prejuízo? Eu recebi aqui 20 sacas aqui, 20 sacas só, né? A gente tinha milhares, 20, estou te mandando 40 aí, pronto, já, né? 10 para reparar o teu prejuízo, 20 para reparar o teu prejuízo, mais 20 de ressarcimento de danos. Então a gente resolvia dessa maneira, na justiça, óbvio, tá? Isso eu estou te falando, eu estou falando para vocês, o negócio já era dentro da justiça já, não era por fora, nem extra, nada disso. Mas o cerne da questão, o centro da nossa aula aqui, o objeto da nossa aula é falarmos do conceito do fundamento jurídico do vício redibitório, né? Quando é que acontece o vício redibitório? Dentro de um negócio normal, de um contrato comutativo, e é nos contratos comutativos que acontecem isso, né? E isso acontece quando eu compro produtos por equivalência. E se eu não compro produto por equivalência, eu compro um produto que a princípio, a rigor, ao olho nu, né? Numa visão não especializada, eu compro o objeto e não identifico o defeito, não identifico o problema, não identifico nenhum tipo de vício, lembrando que a palavra vício é defeito, não identifico nenhum tipo de vício. Aí eu adquirindo esse objeto, sem aparentemente nenhum dano, sem aparentemente nenhum defeito, do ponto de vista da comutatividade do contrato comutativo, eu adquiro um veículo. Professor, mas existe a hipótese da comutatividade para o veículo? Existe sim, né? Tem 20 modelos de caminhonete parado no estacionamento, 20 modelos de caminhonete, todas são caminhonetes, todas me interessam, né? Eu compro um determinado modelo e aparentemente, né, eu bato a chave lá, o carro liga. Eu ouço o motor, não identifico nenhum problema. Eu não sou especialista, nem sou obrigado a compreender de mecânica. Bateu lá, o barulho é tal, é isso aqui, não. Eu não tenho essa obrigação de entender a este ponto. Não fumaciou, não aconteceu nada de anormal, eu adquiro o veículo, né? Pago o preço combinado, pago até à vista e levo o veículo.
Vender um Peugeot para o senhor, professor. Um Peugeot? Peugeot, meu Deus. Nem vou falar nada. É nada, tem Peugeots muito bons, né? Mas no geral os Peugeots são meio, né? Não sei o que acontece, é falta de manutenção, né? Eu tive um Peugeot Soleil 206, bonitinho o carro. Bom pro mecânico. Eu tive um Peugeotzinho. Acho que eu dei uma volta no Peugeot só. Ele vivia parado lá em casa. Eu vendi porque estava ocupando espaço na garagem. 4 carros, é muito ruim, né? 2 carros é ruim, imagina 4. Pneu baixa, aí você tem que ir lá encher o pneu dentro de casa, na garagem. Bateria descarrega, você tem que ir lá colocar carregador. Fiz isso várias vezes, eu tenho esses equipamentos em casa. Eu tenho máquina de encher pneu, carregar bateria, macaco tipo jacaré. Tudo você tem que ter quando você tem mais de 2 carros em casa, né? Porque sempre dá problema. Bom, mas a questão é, então eu adquiro essa caminhonete, esse carro, esse veículo. O que acontece, pessoal? Quando eu adquiro esse veículo, né, eu não identifico o problema. E eu saio rodando, inclusive, com ele, saio andando, né? Saio andando, não verifico. Aí a primeira ladeira que eu pego, depois de um mês, o carro não tem força, né? Mas eu não percebo isso. Eu só sei dirigir e mal sei dirigir, né? Logo em seguida, o carro começa a falhar, ter problemas de força e etc, até travar o motor. Aí depois, né, eu levo para o local que eu adquiri o veículo, o automóvel, né? E vejo que ele apresenta um aquecimento excessivo do motor. Vejo que o veículo apresenta um aquecimento excessivo no motor, né? Ao subir as ladeiras. Estão acompanhando o raciocínio? E aí o que acontece? Eu volto no lugar que eu comprei e explico, olha, quando eu subo uma ladeira, apresenta um aquecimento excessivo no motor, fora que o carro não tem força para subir a ladeira. Como é que eu faço? Aí a pessoa fala assim, mas... Deixa eu ver aqui. Você veio aqui, você andou, o carro é bom, o carro é seminovo, não é novo. Você não está comprando um carro zero. É assim que eles falam pra gente, né? Você está comprando um carro que você sabe, né? Eu falei, não sei não. O carro é para funcionar, né? E não vai ser em 2, 3 meses que ele vai dar esse tipo de problema não, né? Então, pessoal, o artigo 442, que é o seguinte ao início da aula nós falamos do artigo 441. O 442 fala, né, que a sequência fala que esse vício, né, tem uma garantia aí. Essa coisa tem que ser preservada, essa coisa tem que funcionar, essa coisa não pode ter defeito, não pode ter problema. E se eu descubro isso depois que eu venho a adquirir a coisa, chamado vício oculto ou vício defeituoso, isso está sujeito à reparação, né? Esse contrato ele poderá ser rescindido, devolve o negócio, devolve meu dinheiro, e se eu tiver tido um prejuízo, ainda arcará ele com o prejuízo, que é perdas e danos. E perdas e danos está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 9º, todo dano será ressarcido, ainda que moral, ainda que exclusivamente moral, ainda que aquele aborrecimento que eu tive, ele vai ser ressarcido. Artigo 5º, inciso 9 da Constituição. O artigo 186 do Código Civil também fala da reparação de danos, né? E se for um dano decorrente de um ato ilícito, não estou falando de ato ilícito aqui, mas se for, ainda tem o 927 do Código Civil. Em caso dos contratos, 441 do Código Civil, 442 do Código Civil, que é o que diz que quando eu adquiro um bem, né, do ponto de vista comutativo, num contrato comutativo, milho, carne, soja, né, qualquer produto, né, do ponto de vista comutativo, nos contratos comutativos, eu não sei se tem problema. E aí vem um problema. E aí existe uma garantia que nos efeitos dos contratos comutativos, existe uma garantia
que um dos efeitos do contrato comutativo, né, nos contratos bilaterais, a título de propriedade, haverá uma troca, um ressarcimento, uma reparação comutativa nesses contratos comutativos. É isso. Haverá uma troca, um ressarcimento, né, nos contratos comutativos. E resolve-se a questão. Se não resolver, ação por vício redibitório na justiça para dar solução à questão. Comprei R$1.640.000 de milho. Tem defeito. Tudo, uma parte, qual é a parte, como é que funciona, como é que faz, como é que não faz, rescinde o contrato para as perdas e danos, troca o milho ou faz um abatimento no preço. É isso que a gente negociava no agronegócio, só para vocês entenderem o que é o agronegócio. É tudo baseado em contratos. É tudo baseado em contratos. Tudo das nossas aulinhas aqui, que vocês às vezes não tem muito saco para assistir, porque parece algo às vezes desestimulante, mas não é, não é? E pessoal, e ó, são altos valores de honorários, viu? Não é pouca coisa não, eu lembro. Tiago, Paulo Henrique, Laurice, Guilherme, Beatriz. Pessoal, estão acompanhando? Quem que ficou com falta aí? Beatriz, Laurice, Guilherme, Tiago e Paulo Henrique. Paulo Henrique. Anotei aqui para ninguém ter prejuízo. Pesar, né? Aqui, pessoal, não é o horário, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Artigo 442 do Código Civil. Olha só, o que diz o 442 do Código Civil? Em vez de rejeitar a coisa, ao invés de rejeitar a coisa, né? Redibindo o contrato conforme artigo 441, porque o 441 é aquele que fala do vício, né? O defeito oculto, que torna a coisa imprópria ao uso, né, aqui é destinada, ou diminui o valor. Aí eu entro com ação de vício redibitório. Vício é defeito, e para redimir o defeito eu vou rescindir o contrato. Não é rescindir ou fazer uma troca do objeto, porque o objeto é impróprio para consumo, não tem condições. Mas existe a segunda possibilidade no 442, que ao invés de rejeitar a coisa, redimindo o contrato conforme 441, eu vou reclamar o abatimento no preço. Falar, olha, esse milho, ele está com defeito. Qual o defeito dele? Ele não é sequinho, ele não está assim, no ponto que eu gostaria que eu tivesse para poder fazer tal produto. Mas ele ainda me serve, por exemplo, para o plantio. Eu vou passar um produto nele, né, e ele vai virar semente para o plantio. Me serve, mas é lógico que não tem o mesmo valor do outro. O outro eu faria ração, o outro eu faria conserva, o outro eu faria uma outra linha de produtos, porque foi esse o nosso negócio. Mas ele tem um defeito que ele me impossibilita para o negócio principal, mas não me impossibilita totalmente. Então, ao invés de rejeitar a coisa redimindo o produto, 442 do Código Civil, pode o adquirente reclamar abatimento do preço. Então é isso. Então no 442 eu reclamo abatimento do preço, e eu peço esse abatimento do preço, e eu peço para diminuir o preço do produto adquirido, né, no contrato comutativo, paritário, solene, expresso, bilateral, de forma de execução, pode ser à vista, pode ser parcelada, né, mas dessa maneira, sendo este um contrato principal. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tiago, Paulo, Laurice, Guilherme, Beatriz, alguma dúvida até aqui? Se não tivermos nenhuma dúvida, né? Olha só, então deixa o código aqui de lado, vamos voltar aqui para as questões, né? Primeira questão: os vícios redibitórios, então, pessoal,
para completar o conceito, os vícios redibitórios, então, são defeitos ocultos nos produtos adquiridos, né? Isso aí a gente já tranquilo, né? Tornando imprópria para uso, tornando a coisa imprópria para uso, ou ela não é imprópria, mas ela não é adequada. E aí exige-se um abatimento proporcional no preço. Há uma sensível diminuição no valor do negócio. Vamos sair desse negócio de milho? Vamos sair desse negócio de agronegócio? Vamos sair da comutatividade? Vamos sair da comutatividade? Olha só. Então, eu falei do automóvel que apresenta aquecimento excessivo no motor. Um exemplo. Outro exemplo. O prédio sujeito a frequentes inundações em virtude de chuvas. Eu compro um imóvel num condomínio e eu não sabia, mas frequentemente tem chuva e quando chove empoça, e quando empoça alaga, entra água no meu quintal, entra água na minha casa, mas eu não sabia quando eu comprei isso. Inclusive eu comentei isso na aula de ontem, e isso é do artigo 445 do Código Civil. Vou dar uma lida? 445 do Código Civil, em relação a essas questões de prédio que alaga. Ainda comentei ontem, no final da aula de ontem, eu falei, pessoal, vocês sabiam que o prazo comum do Código de Defesa do Consumidor é 90 dias, mas para imóveis é 1 ano? Comentei isso aí. Aí ninguém falou nada, ninguém comentou nada, porque o único, né, ainda falei do filme lá, da mente Brilhante, né, Beatriz comentou comigo, né, a doutora Beatriz comentou, e a gente comentou da Mente Brilhante. Eu falei que o cara falava com ele mesmo, né, ele pergunta e ele responde, que nem eu faço aqui na aula aqui. Então por quê? Porque é o seguinte, olha só, 445 do Código Civil, acompanha aí. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano se for imóvel. Vocês entenderam? Contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzindo à metade. Então eu adquiro um imóvel, e é 1 ano para me detectar se tem um defeito ou não. E eu não detecto nenhum defeito, porque não tem defeito, tá tranquilo. Mas dentro de 1 ano eu detecto um defeito, eu verifico que está inundando, né? Está entrando água na minha cozinha, está entrando água, o quintal fica todo alagado. Eu falei, ué, mas que absurdo é esse? Como é que eu compro um imóvel nessas condições, né? Então, isso cabe aí uma ação, né, de vício redibitório, que vai rescindir o contrato, vai trazer devolução, percas e danos, ou o abatimento no valor. Olha, negociamos aí 300 mil nesse apartamento, mas desse jeito aí, se eu tiver que vender, eu não vendo por 300 mil, a não ser que eu engane a outra pessoa, e a outra pessoa vai se sentir enganada e vai vir contra mim, né? Então vamos negociar um abatimento aí. Eu não vou devolver o imóvel, não vou ficar com ele, mas vamos negociar o abatimento. Qual é o abatimento? Então se calcula, se estuda o abatimento, 50, 100 mil, a metade, sei lá, por conta desta questão. Tranquilo, pessoal? Então, em se tratando de imóveis, é o parágrafo 1º do artigo 445 do Código Civil. Em tratando-se de imóveis, esse prazo ele pode ser de até 1 ano, 365 dias, né, para que você detecte ou não o defeito deste imóvel, né, e promova uma ação por vício redibitório ou uma ação contimínores, que é a ação que diminui o valor do imóvel. Se eu paguei, eu vou ter direito à devolução. E se a pessoa não quiser devolver e insistir e achar que não e quiser rebater, aí a coisa fica pior, porque aí eu posso até pedir a rescisão do contrato e falar, não, então não me interessa discutir com você, eu quero meu dinheiro de volta, toma seu imóvel de volta, e acabou a questão, e é assim que se resolve. Tranquilo?
É isso. Então, olha só. Vamos lá. Então, falamos do conceito do fundamento jurídico para vício redibitório, né? É quando a coisa é imprópria para uso ou o valor do objeto ele diminui sensivelmente o seu valor, né? Então, dá essa discussão. Falei do exemplo do contrato. Em regra, contratos comutativos acontece isso, né? Falamos aí do automóvel que apresenta aquecimento excessivo do motor, prédio sujeito a frequentes inundações. O que mais? Sacos adquiridos para embalar café. Esse saco tem um cheiro intolerável e estava contaminando o café com cheiro, então não serve também. Novilhas escolhidas para reprodução de gado, elas são estéreis. Eu compro para reprodução, mas elas vêm estéreis. E como é que eu poderia saber que elas são estéreis? E eu vejo que não tem resultado, eu vejo que não tem, que eu não tenho reprodução, eu vejo que a coisa não vai, né? Então, é o caso de vício oculto, né? Outro caso, resumindo, esses casos que eu acabei de citar foram considerados pelo Tribunal de São Paulo como coisas vendidas com defeitos ocultos. Tranquilo, pessoal? Eu citei várias jurisprudências, tem aqui os números aqui, mas eu não vou citar não, tá? Mas são vários números aqui de várias decisões, tá? Então, gado, estéril, sacas de café contaminada, que mais? Prédios sujeitos a inundações, e essa questão do gado aí, estéril, falei, né? Já falei. Tudo isso aí, pessoal, que eu acabei de falar, foram considerados pelo Tribunal de São Paulo como coisas vendidas com defeito oculto, não comuns, né, aos objetos da espécie. Não é comum ter esse tipo de defeito. Eu compro gado, eu compro a novilha para reprodução e ele vem estéril. Isso não é comum. O comum é que não tenha problema, né? Então eles não poderiam ter sido percebidos pelo comprador a princípio. A princípio eu não percebo. Eu compro o gado para reprodução e o gado não reproduz. Como é que eu vou saber, né? A pessoa que me vendeu falou que não tinha problema, atestou que não tinha problema, mas tem problema. Então é considerado vício oculto, defeito oculto, e aí está sujeito à ação, né, de reparação do vício redibitório. 441, né, para rescindir, para redimir, por conta do defeito oculto. O 442 para o abatimento no preço aí. Olha, eu não vou devolver não, mas eu quero um abate. Esse gado que você me vendeu como gado reprodutor, eu vou vender para açougue, vou vender no peso, né, com carcaça e tudo, vou vender no peso. Só que a gente já sabe que quanto é que vale o gado reprodutor? 20 vezes o gado de corte. Aí já viu, né? Aí o cara fica me devendo. Ou tu quer pegar de volta e trocar? Vamos trocar, pega de volta. Tem o problema do transporte, tem tudo, mas para mim não serve não vale. Porque é muito mais caro o gado reprodutor do que o que vai para o abate. Tranquilo, pessoal? São essas questões aí de vício. Vamos lá. Para fecharmos, requisitos necessários para a ação de vício redibitório. Requisitos necessários para a ação do 441 ou do 442 do Código Civil. 442, 443, 444, 445, 445 é o que fala de imóveis, tá? É uma sequência. Pessoal, se o alienante, se aquele cara, o cara que compra o objeto, ele sabia que havia um problema, não cabe ação de vício redibitório, tá? Eu vou explicar isso aqui na sequência. Vamos lá. Então, requisitos necessários. São vários requisitos necessários à configuração do vício redibitório. Para configurar vício, número 1, a coisa adquirida em virtude de contrato comutativo, a coisa adquirida em virtude de contrato comutativo. Aquele caso do milho, o caso do grão, o caso do milho, soja, feijão, carne, né? Quando eu adquiro uma coisa em razão do contrato comutativo, né? O que acontece? É nesses casos do artigo 441, né?
olha só, nos casos do artigo 441, no caso do contrato comutativo, isso só vai acontecer só quando eu não tenho condições de detectar o vício. Isso eu acabei de falar, falei de várias maneiras, de várias formas, né? Eu estou sendo até redundante aqui na questão, né? Então o que acontece? O contrato comutativo é aquele contrato que eu adquiro o bem por equivalência. Por equivalência eu vou adquirir milho, por equivalência eu vou adquirir soja, por equivalência eu vou adquirir gado, como é que fala? Gado reprodutor, por equivalência. O que vai vir? Não sei o que vai vir, mas o que vier tem que adquirir, tem que na comutatividade atender o objetivo principal, né? Sem especificidade de um gado, por exemplo, certificado, um gado com nome, um gado com personalidade. Não estou comprando isso. Estou comprando um gado reprodutor, ponto, simplesmente só isso. Então, a primeira característica é isso, né? É que nessa comutatividade eu não consigo identificar o vício. Se tiver o vício, primeiro requisito, né? Para redibição, que é o cancelamento, a troca ou a diminuição do preço do produto adquirido, a diminuição do preço do produto adquirido. Então, a primeira questão. Segunda questão, né? A coisa, o vício ou defeito prejudicial à utilização da coisa ou que diminui o valor, né? Ele deve ser a tal ponto de tornar o bem inapto para uso. Olha só, no primeiro momento não é inapto a uso, tem um defeito, mas é um defeito sanável no primeiro momento. No segundo momento, não, é um bem totalmente inapto, ele desclassifica, né? Ou diminui muito o valor, que é o caso que eu falei. O gado reprodutor ele vale 20, 30 vezes mais do que o gado de corte. Acho que é bem mais, na verdade, né? É tipo 100 vezes o valor do gado reprodutor em relação ao gado de corte que vai para o abate. Então, seria uma segunda característica aí, né? Que é a diminuição do valor. Tranquilo, pessoal? Primeira questão, primeiro requisito, questões de comutatividade, né? Pode dar um problema. Segundo requisito, vício que prejudica a utilização do bem. Aí já não estou falando de comutatividade, estou falando de carro, por exemplo, né? O carro tem um defeito que eu não vou jogar o carro no lixo, mas eu preciso consertar o carro, eu preciso arrumar o carro. Ou esse carro, ele ao invés de valer 100 mil reais, ele passa a valer 80 mil, porque eu vou gastar 20 para arrumar ele. Pronto, esse é o segundo exemplo. O primeiro é os casos de comutatividade. O segundo não são os casos de comutatividade. O segundo são os casos, por exemplo, de veículo, casa, lote, algo com um defeito que eu ou inutilize esta coisa a ponto de substituí-la ou um abatimento no preço para que eu possa consertá-la e ficar no preço. É o segundo caso, segundo requisito, né, para a questão dos vícios. Terceira questão, defeito grave. Estão anotando aí? Primeira questão, comutatividade. Segunda questão, defeito prejudicial, não é, à utilização da coisa que determine, né, uma diminuição no valor. É o segundo caso. E agora a terceira não, é um defeito grave, gravíssimo. Esse aí, olha, no primeiro é comutatividade, no segundo diminui o valor e no terceiro não. O defeito é grave, o carro fundiu o motor, pegou fogo, não anda, não funciona. Vocês já viram um caso assim? É comum, pior que é comum. Aí a ação redibitória movida pelo comprador, né, ela faz com que venha rescindir o contrato e ainda pede perdas e danos em relação ao objeto comprado. Então, ó, os requisitos. Primeiro requisito, ações de comutatividade. Segundo, ações que diminuem o valor do bem, né? Então, aí eu pleiteio um ressarcimento aí na diminuição do valor do bem
para que fique equivalente, né? Eu compro um carro de 100 mil, tem um defeito de 20, eu peço esse abatimento no preço, ou eu peço que a pessoa faça o conserto de 20 mil no meu veículo. É o segundo requisito. Agora o terceiro não. Quando há um defeito grave a ponto de invalidar a coisa, aí não tem jeito, é rescisão e troca, e até mesmo o ressarcimento do dano. Tranquilo, pessoal? 3 pontos. E o última questão: vício oculto. A questão do vício oculto, todo vício que nós estamos tratando aqui, todo vício que nós estamos falando aqui, trata-se de vício oculto, né? Trata-se de defeito oculto, né? Então, olha só, na hora que eu faço a aquisição do milho, da soja, da carne, ou na hora que eu faço a aquisição do veículo, ou na hora que eu faço a aquisição do imóvel, no primeiro exemplo da comutatividade, né? Dificilmente eu vou saber o que vem nos caminhões de milho, de soja, de trigo, né, ou no gado. Por quê? Por conta da comutatividade. Então, em relação à questão do vício oculto, né, os sentidos do comprador, olfato, visão, né, tato, se for o caso do paladar, esses sentidos não me permitem avaliar, né, estes itens na hora da compra, não me permitem. Eu não sou um especialista para poder avaliar a este ponto, do ponto de vista da comutatividade e detectar o problema. Então, os requisitos, pessoal, é bem simples, né? A questão do vício oculto, o vício em relação à comutatividade, o vício em relação ao abatimento do preço, ou o vício em relação a essa terceira questão do defeito grave aí. Então, nessas 3 primeiras modalidades aí, né? Quando eu falo de vício oculto, isso significa dizer que eu não tenho essa obrigação, essa especificidade, essa especialidade de detectar o vício dessa maneira. Tranquilo, né? Compreendido. Então, o vício ele só poderá ser considerado oculto quando o adquirente não o pode perceber com a diligência ordinária. Vou até anotar isso aqui. E segundo a natureza do contrato. Eu olho o carro, não identifico o problema. Eu ligo o carro, não identifico o problema. Eu entro no carro, dou uma volta com o carro, não identifico o problema. Qual é o problema? Não tem problema. Então, se houver um problema posteriormente, este problema é um problema de vício oculto, porque não era facilmente perceptível, não era facilmente percebido com os meus sentidos normais, naturais, né, de olfato, de tato, de audição, e eu não sou nenhum especialista no assunto, eu não sou obrigado a perceber esses vícios ocultos, eu não sou obrigado a perceber, né? Eu até deveria, até mesmo porque me protege se eu assim os percebo. Mas se eu assim não os percebo, isso não significa dizer, né, que eu deveria perceber, que eu deveria saber. Não sou especialista. Aí o cara alega na justiça assim: mas ele compra e vende carro. Eu vendo para ele e ele revende. Ele entende de carro. Ora, pessoal, eu posso até entender de carro, eu posso até entender de compra e venda de carro, mas isso não me faz um especialista a ponto de detectar um vício oculto do ponto de vista que, né, no uso, eu fui perceber só quando subiu uma ladeira que o motor aquecia, porque forçava o motor, e o motor já vinha com problema de, como é que fala aquele problema? De junta, de vazamento de óleo, não tinha pressão adequada porque tinha um vazamento no óleo. E aí o que acontece? Aí a jurisprudência de São Paulo já determinou que, vamos lá, deixa eu ler aqui de novo, deixa eu ver se eu vi isso aqui, onde que eu vi, tá aqui.
O automóvel que apresenta aquecimento excessivo do motor ao subir ladeiras. RF 77116. Então é isso, pessoal, né? Vício oculto que já foi julgado pelos tribunais e já tem uma jurisprudência que diz que se for parar na justiça, os juízes dão um ganho de causa para quem adquirir um objeto com esse tipo de vício oculto. Tranquilo, né? Bom, se o defeito for aparente, olha só, defeito for aparente, susceptível de ser descoberto por um exame atento, feito por um adquirente cuidadoso no trato dos seus negócios, ó, o cara falou, ele compra e vende carro. Como assim ele não sabia? Aí eu compro e vendo o carro, né, e realmente eu olhei, eu andei, eu subi a ladeira e eu comecei a perceber que esse carro ele não anda muito bem. Falei, pô, esse carro não anda bem. Ainda comentei, eu falei, cara, parece que o carro tá meio fraco, parece que o carro não anda direito. Será que tem algum problema? Aí o vendedor falou assim, ó, não vou mentir para você não. O carro é bonito, o carro é perfeito, o carro é maravilhoso, ele tem um valor de mercado bom, ele vende rápido, mas esse carro aí tem que levar para abrir o bloco do motor, dar um passe no bloco, colocar uma junta nova, fazer uma vedação e trocar o óleo. Tem que fazer isso. Servicinho aí de 1.500 conto aí, para ficar mais ou menos, só para poder vender aí, e aí vai durar muito tempo. Aí o cara fala assim, vou ficar com esse carro. Aí ele fica. E aí, doutores e doutores, para finalizar a aula aí, bora lá. Quem se habilita aí? Beatriz, Guilherme, Laurence, Paulo Henrique, Thiago. Depois vocês reclamam, né? Falam, professor, mas eu estava atento lá, não tá nada. Bora aí, pessoal. Quem se habilita aí? Se o defeito for aparente, suscetível e descoberto por um exame atento, feito por adquirente cuidadoso no trato dos seus negócios, não constituirá vício oculto, suficiente para a propositura da ação redibitória, porque ele sabia, ele comprou, ele sabia, ele viu o problema e, tá tudo beleza? Mas se está tudo beleza, então você levou sabendo, e se levou sabendo, não tem conversa. Aí ele leva na justiça e fala assim, não, mas eu não sabia, deu problema. Tem uns carros que gravam, né? Pessoal de Uber, né? Uber 99 não, eu acho que é mais Uber. Não sei, depende da pessoa, né? Que bota, o pessoal tá com medo da violência, né? E coloca gravador, coloca celular também para gravar, né? Aí grava tudo, da hora que o passageiro entra até a hora que sai, grava tudo, né? E aí, às vezes o cara vai fazer uma venda do veículo, né? E para vender o veículo ele vai negociando, vai tudo, aí que imaginação a minha, né? E grava tudo. Aí o cara entra na justiça, aí ele fala, mas ouve você falando aí que você viu o defeito, ou não, dentro do estabelecimento comercial, nas negociações, nas conversas, né? A pessoa fala assim, não, eu entendi, o carro não tá, realmente ele tá meio falhando aí, tudo aí, mas eu vou mandar dar um passezinho no motor, vou trocar o óleo, vou verificar toda essa situação aí, para mim tá beleza, tá tudo tranquilo aí, entendo aí que não vai ter problema. Se não vai ter problema, a alegação de que ele sabia do vício, o defeito, né, torna aquele vício oculto um vício aparente. Então ele não deixa de ser um vício oculto, não cabe ação por vício oculto, porque o vício é aparente, portanto, não cabe ação por vício redibitório, e ponto final aí para essas questões aí. Tranquilo, pessoal? Defeito existente no momento da celebração do ato negocial e que perdure até o instante da reclamação, esse defeito não cabe ação de vício redibitório, né? A não ser que haja um combinado, né? Olha só, existe um defeito no produto, eu vou consertar e vou te entregar sem o defeito, aí tudo bem. Mas se não existe esse combinado, eu estou comprando com defeito e eu sei que eu estou comprando com defeito, então é problema meu que eu estou comprando com defeito, né? Mas eu paguei o preço de um produto sem defeito e um produto com defeito, mas eu sabia que tinha defeito. Então, mas é problema seu que comprou sabendo, que pagou mal inclusive, né? Porque você sabia que tinha um defeito, então é problema seu.
Tranquilo, pessoal? É isso. Consequências jurídicas. Bom, as consequências jurídicas é que vai parar no judiciário com direito à redimição, com direito a ressarcimento, com direito à volta do anterior status quo, né, do estado anterior à negociação, né? Eu te dou o veículo, recebo o dinheiro. O veículo tem um problema, tem um vício oculto, ou na ação por vício oculto, por vício redibitório, vai rescindir esse contrato, redimindo a todas as questões, devolvendo o dinheiro, devolvendo o bem, né? Ou haverá um abatimento, né, na questão quanti minoris, e tudo tem a ver com esses requisitos aí. Eu sabia, eu não sabia, até que ponto eu sabia, e dependendo do vício, vai haver aí a devolução ou abatimento no preço e ponto final para vícios ocultos. Tranquilo? A questão dos prazos, Código de Defesa do Consumidor, 90 dias. E para imóveis pode chegar a 365 dias no caso do imóvel, tá? Quando que é 365 dias? Quando eu compro o imóvel na planta, é 1 ano. Quando eu compro o imóvel e não recebo o imóvel, é 1 ano. Agora eu compro o imóvel e estou dentro do imóvel, aí cai pela metade, aí cai para 180 dias, 6 meses. Mas 6 meses dá sim para avaliar se vai aparecer ou não um vício oculto. Tudo tem a ver com a questão de chuvas, né? Esses 6 meses. Não importa que mês do ano eu comprar. Se eu compro em junho, eu vou ter até dezembro para avaliar isso. Se eu compro em julho, até janeiro. Se eu compro em agosto, faz as contas aí, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? Agosto, janeiro também, né? Até fevereiro, né? E assim por diante, pessoal. 6 meses dentro do imóvel é mais do que suficiente para avaliar a questão do vício oculto, defeito oculto no imóvel. Pessoal, alguma dúvida? Beatriz, Guilherme, Laurence, Paulo Henrique, Tiago, alguma dúvida sobre o tema da aula de hoje? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, hoje nós fizemos a sequência dos efeitos contratuais, tá? Lembrando que o primeiro efeito contratual é criar obrigações entre as partes contratantes. Há um vínculo jurídico obrigacional contratual entre as partes. Daí surgem cláusulas que são leis entre as partes, né? Essas leis devem ser seguidas como leis, né, entre as partes, incluindo o juiz deve julgar de acordo com estas leis entre as partes. Ponto nessa questão da aula de ontem e da aula de hoje. Os efeitos desse contrato podem também se estender a terceiros, chamados de efeitos relativos ao contrato. Não é um efeito principal, é um efeito secundário, onde terceiros que não estão vinculados no contrato passam a serem vinculados no contrato decorrente de um fato superveniente ao contrato principal, como por exemplo um inventário. As partes vinculadas, né? Caio vem a óbito e fica devendo patício. Caio tem bens que ficam para os herdeiros. Estes herdeiros sofrem efeitos relativos deste contrato principal, e esses efeitos relativos vêm de acordo com a sucessão, de acordo com a herança, de acordo com o processo de inventário, que inventariará os bens, né? Sairá destes bens as taxas, emolumentos, dívidas e etc. E do saldo da venda desses bens, estes terceiros, que nunca se vinculam ao contrato principal, eles irão ser vinculados agora ao contrato principal no efeito relativo deste contrato principal pela herança, pela sucessão. Eles passam agora, né, como herdeiros de Caio, eles passam agora a serem devedores de Tício, que é credor de Caio. E aí, portanto, eles têm que pagar a dívida no efeito relativo do contrato, sendo esse efeito relativo uma exceção. Tema da aula de hoje, primeiro tema.
Segundo tema, os vícios, né, a serem ressarcidos, a serem sanados em ação de pretensão redibitória, em ação contiminoris, em ação de vício redibitório, nos termos do 441 do Código Civil, 442, né? 441, rescisão, 442, abatimento no preço, e o 444, responsabilidade civil, danos, 445, questão dos imóveis, 445, tá? Que vai ampliar o prazo aí para 1 ano, imóvel na planta. E quando eu estou dentro do imóvel, aí cai pela metade, 180 dias. É isso mesmo? 180 dias? É, metade, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso, 180 dias. O que mais? Então, isso, doutores, né? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, ficamos por aqui e ponto final.